Setor de energia elétrica segue apanhando forte na bolsa. Nesse vídeo eu vou comentar sobre 4 elétricas que eu estou de olho para comprar na minha carteira de investimentos. Então eu vou falar um pouco sobre essas elétricas, o porquê eu estou de olho nelas e muito mais. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Aqui estão as 4 elétricas que eu estou de olho, que são CPFL Energia, CEMIG, Axia Energia e Alupar, principalmente CPFL Energia e CEMIG, que já estão na minha carteira. Eu estou começando já a montar posições nas duas empresas e principalmente em preços baixos. Mas para o final do vídeo eu vou comentar sobre os preços. E essas duas empresas estão num forte ciclo de investimentos e mesmo com o ciclo de investimentos dessa magnitude, elas ainda possuem uma dívida extremamente controlada, assim como a Alupar. E a Axia Energia já tem alguns problemas ali no curto prazo em relação à dívida dela, que eu vou comentar também ao decorrer desse vídeo. Quando olhamos para a CEMIG, ela pretende investir 44 bilhões de reais de 2026 a 2030 e grande parte disso será alocado na parte de distribuição de energia elétrica, principalmente por conta da revisão tarifária que vai acontecer em 2028. Podemos ver nesse slide que a CEMIG Distribuição possui atualmente um CAPEX de 3 vezes mais do que a sua depreciação, de acordo com esse indicador. E no ciclo de revisão tarifária anterior, ela investiu por volta de 1,5 vezes a sua depreciação. E ela atualmente já está investindo 4,6 vezes, então é um montante bem substancial em investimentos. E nesse slide podemos ver exatamente isso em relação ao ciclo anterior da CEMIG, onde ela investiu muito menos que a sua depreciação, que está nessa linha em azul. Olhando para a CPFL Energia, ela também possui um plano de investimento bem robusto para 2026 e 2030, também totalmente focado na parte de distribuição, devido às revisões tarifárias periódicas que acontecem a cada 5 anos. E observem que o montante de investimentos na CPFL Energia será de 31 bilhões. Então, também um grande montante de investimentos para os próximos anos. Quando olhamos para a CPFL Energia, e vamos lembrar que ela é uma empresa privada, observe o montante de investimentos bem acima da depreciação dos seus ativos em grande parte da janela. E para os próximos anos, ela terá novas revisões tarifárias, então isso pode acarretar num aumento significativo das receitas das duas empresas, tanto a CPFL quanto a CEMIG. E isso é bem relevante quando olhamos para o que vem acontecendo em outras distribuidoras. Observe nesse slide o sexto ciclo de revisão tarifária periódica da Copel Distribuição, onde ela terá um efeito médio de revisão tarifária de 20,5% nas tarifas de energia elétrica do estado do Paraná. Então, isso vai acarretar num forte crescimento no curto prazo das receitas da companhia e, obviamente, da lucratividade. E vamos lembrar que existe também o reajuste anual das tarifas de energia elétrica. Somente a revisão tarifária já foi em um nível bem substancial e o mesmo pode acontecer com a CEMIG e a CPFL Energia. E quando olhamos para o montante de investimentos da Copel, observem que ela não investia tanto assim em relação à sua depreciação. O montante de investimentos ficou ali na faixa de 2 a 3 vezes apenas, e a CPFL Energia e a CEMIG vem investindo bem mais do que a Copel, então é possível um grande valor para a revisão tarifária das duas companhias para os próximos anos. E quando olhamos para a Alupar, que é outro case que eu também estou bastante de olho, vamos lembrar que a Alupar tem 80% do seu resultado atrelado à transmissão de energia e o restante à geração de energia. E quando olhamos para o reajuste contratual das receitas dela, observe que 58% é pelo IPCA, 24% pelo IGPM e 18% por índices dolarizados. Então, ela possui parte da sua receita dolarizada devido a algumas concessões que ela possui, tanto na Colômbia como no Chile. E também a Alupar está num grande ciclo de investimentos para os próximos anos. Somente no Brasil, até 2029, eles esperam investir 3,9 bilhões, o que vai gerar 512 milhões de receita anual permitida, e para os investimentos internacionais, 953 milhões de dólares, o que vão gerar 137 milhões de receita anual permitida. No curto prazo, ela já vai ter um forte crescimento das receitas e na janela de 3 anos, um forte crescimento adicional com essas novas concessões entrando em operação. Quando olhamos para as receitas anuais permitidas totais da Alupar, é esperado para 2029 um crescimento de mais de 60% das receitas nesses próximos 4 anos.
Ah, Thiago, mas por que isso? A Lupar vai ter 34% de crescimento na RAP para os próximos anos. E também existe os reajustes tarifários anuais. Vou estimar uma taxa de 5% ao ano, que seria basicamente a inflação. Então, quando colocamos e elevamos a 4, porque são 4 anos, vamos ter 21% de crescimento composto para os próximos anos. E multiplicando isso versus crescimento esperado desses novos projetos que vão entrar em operação, nós vamos ter mais 62% de crescimento aqui na Alupar. Dividindo isso por 0,25, porque são um período de 4 anos, eu quero uma taxa de 1 ano apenas. Então, nós temos uma taxa composta de 13% ao ano, praticamente, no crescimento das receitas da Alupar. Realmente é uma empresa que vai crescer fortemente nos próximos anos e eu acredito que o mercado está deixando ela um pouco largada nesses preços. E quando olhamos para a Axia Energia também, depois da sua privatização, retomou a sua capacidade de investimentos, crescendo anualmente o montante investido em novos projetos e também investimentos de reforços e melhorias e outros tipos de investimentos da sua operação. Então é esperado também um forte crescimento de resultados para a Axia Energia, além de outros pontos. Um dos pontos que, na minha visão, no curto prazo, são um pouco ruins aqui na Axia Energia é quando olhamos para a dívida líquida alavancagem, que olhando para a dívida líquida alavancagem está com 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então parece muito tranquilo. Mas quando olhamos para o potencial de consumo de caixa por itens não financeiros, essa dívida pode aumentar consideravelmente, onde temos obrigações da Lei 14.182, 44 bilhões e também empréstimos compulsórios de 13 bilhões. Então, isso vai fazer com que a Axia tenha uma alavancagem ampliada de 94 bilhões de reais, o que vai fazer com que a alavancagem ajustada dela fique na faixa de 3,7 vezes. Realmente, a alavancagem do curto prazo da Axia Energia está bem elevada, mas ela também tem um ponto bem importante. Ela possui vários ativos que ela já destacou que vão vender nos próximos anos. Isso compõe mais de 23 bilhões de reais que podem ser vendidos para os próximos anos. Então dá para reforçar o caixa no curto prazo da companhia. E além disso, tem o balanço energético da companhia, que possui energia descontratada nesse balanço. Em relação ao nível inferior, que para 2026 tem 27% de energia descontratada, para 2027 43% e 2028 57%. Então, essa energia descontratada pode ser contratada por preços bem elevados, como temos aqui nos dados da Decide, onde atualmente temos R$ 234 por megawatt-hora do preço atual, que cresceu em 31% na ótica anual. Então esse preço vem crescendo no curto prazo e essa energia descontratada parece um ponto ruim, mas pode ser algo bom porque ela vai aumentar o valor dessas receitas quando olhamos para os próximos anos. Então, realmente, para o caso da Axia aqui, existe grande fonte de crescimento de receitas no curto prazo. E quando olhamos para a planilha aqui dos membros do canal, nós temos Axia Energia, Alupar, CEMIG e CPFL Energia. Quando olhamos para o dividendo esperado, observem que para a Axia Energia é estimado quase 7% de dividend yield. Obviamente que se acontecer aquele gasto de caixa no curto prazo, pode ser que ela reduza os dividendos também, porque eu considerei 85% de payout. É algo a se considerar no curto prazo como risco adicional na Axia Energia. A Lupar, ela em geral paga um baixo dividendo, porque ela paga somente 50% de payout. Então, 4,7% de dividend yield. Quando olhamos para a CEMIG, 60%, 7,5% de dividend yield, é um bom dividendo aqui na CEMIG, e para a CPFL Energia, 80% de payout, 8,5% de dividend yield. Quando olhamos para o retorno esperado potencial nessas ações, observem que a Axia possui um retorno real de 13%, considerando 6% de inflação, e obviamente tem mais retorno porque tem um pouco mais de risco adicional devido a todos aqueles pontos que eu comentei anteriormente. A Lupar na faixa de 10,5% devido a esse alto crescimento para os próximos anos. CEMIG também 11%, porque o mercado bate um pouco mais no papel em relação às empresas privadas, e também o crescimento esperado para os próximos anos nessas possíveis revisões tarifárias. Então a CEMIG também tem um alto retorno esperado. A CPFL na faixa de 9,75%,
ela seria a menos descontada olhando para o retorno real. Não vamos levar ao pé da letra o retorno esperado, ele exige expectativas de crescimento e muitas vezes pode não acontecer exatamente isso. Eu fico bastante de olho, principalmente em CEMIG e CPFL Energia, agora CEMIG voltando abaixo dos R$ 11 e CPFL perto dos R$ 43, que foi onde eu montei minhas posições. Alupar perto dos 10 já começa a ficar bem interessante e Axia Energia eu vou esperar para ver se o mercado vai jogar ela para baixo dos R$ 50 por mais algum tempo, principalmente devido a próximos balanços. Vamos observar os próximos balanços para ver como o mercado vai reagir em relação à Axia Energia. E se você quiser ter acesso à planilha com o preço teto, mais segurança, retorno real esperado, prêmio de risco em relação aos títulos públicos, seja membro aqui no canal. Clique no botão Seja Membro ou no link aqui na descrição do vídeo. E quem quiser saber esse preço teto e mais segurança, existem outros vídeos completos aqui no canal, que eu vou deixar no card desse vídeo, que vão aprofundar bem mais em todas essas teses. Também lá eu vou falar meu preço teto projetado e a mais segurança esperada. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem simples, somente comentando essas elétricas que eu sigo de olho para minha carteira. Tenho CPFL e CEMIG e não tenho Axia nem Alupar, mas eu sigo bastante de olho, principalmente Alupar. A Axia eu prefiro esperar um pouco mais até resolver esse rolo de curto prazo em relação a esse provável gasto de caixa no curto prazo. Então, se você tem alguma dessas empresas, comenta aqui embaixo para eu saber. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like que ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Se você for novo nesse canal, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.